Algo está mudando ao seu redor e você ainda não percebeu. Deus está agindo em silêncio. Perceba o silêncio ao seu redor. Há dias em que parece que tudo parou, que as promessas de Deus se calaram e a vida entrou em um modo de espera que ninguém entende. Mas o que se você descobrisse que esse silêncio é o som da transformação? Que aquilo que parece ausência é, na verdade, o espaço onde Deus trabalha sem ser interrompido. Muitas vezes, o céu se cala não porque Deus desistiu, mas porque Ele está construindo algo que precisa amadurecer longe dos teus olhos. É nessa pausa divina que as raízes da fé crescem mais profundas. O invisível começa a se mover no exato momento em que você acha que tudo está parado. Você já percebeu que o silêncio tem um peso diferente quando vem de Deus? Ele não é vazio, ele carrega propósito. É o intervalo entre o clamor e o cumprimento. É o cenário onde ele muda o roteiro sem te avisar. Porque se te mostrasse agora, você não entenderia o que está prestes a acontecer. Enquanto você se pergunta se Deus ainda te ouve, Ele está realinhando o caminho, afastando o que te distrai, corrigindo direções e preparando o novo tempo. O que parece ausência é, na verdade, uma presença agindo em segredo. Há um tempo em que Deus fala e há outro em que Ele trabalha. E nesse tempo de trabalho, Ele permite o silêncio para ver quem confia mesmo sem ouvir, quem permanece mesmo sem sinais. Porque o silêncio de Deus é o campo de treinamento da fé. É nele que o coração aprende a confiar sem depender de respostas. E quando você entende isso, o silêncio deixa de ser medo e passa a ser expectativa. Você começa a sentir que algo se move, ainda que não saiba o quê. O ambiente espiritual muda, a atmosfera muda, e de repente o que era escuridão começa a ter luz. Olhe ao seu redor. Talvez nada pareça diferente, mas dentro de você há algo novo crescendo. Um tipo de paz que você não entende, uma coragem que você não explica, uma vontade de continuar mesmo sem ver resultados. Isso não é coincidência, é Deus te preparando. Ele está removendo o que não combina mais com o destino que desenhou para você. Ele está fechando portas que pareciam boas, mas que te tirariam do propósito. Ele está te ensinando a reconhecer a sua voz, mesmo quando ela não é audível. O mundo olha e pensa que você está parado, mas o céu sabe que você está em movimento. Porque antes que algo mude ao seu redor, Deus muda o que está dentro de você. E essa é a obra mais profunda que Ele pode fazer. O silêncio é apenas o pano de fundo onde o milagre é pintado. E quando a hora certa chegar, o que estava oculto se tornará visível. As peças farão sentido, o caminho se abrirá, e você entenderá que o silêncio não era o fim, era o início de uma nova estação. O silêncio de Deus não é o vazio da ausência, é o espaço da construção. É onde Ele te ensina a enxergar o invisível, a valorizar o processo e a confiar no tempo dele. Então, não desespere. Se está tudo quieto, é porque algo grandioso está sendo preparado. E quando o som do céu romper esse silêncio, nada será como antes. Você já percebeu como a vida parece repetir os mesmos dias quando Deus silencia? As manhãs chegam iguais, as orações parecem ecoar sem resposta, e tudo ao redor dá a impressão de estar preso em um ciclo interminável. É como se o tempo não andasse, como se o céu tivesse se esquecido de você. Mas é exatamente nesse cenário de aparente imobilidade que o invisível começa a se mover. Porque Deus nunca para. Mesmo quando você não vê, Ele está orquestrando cada detalhe, realinhando caminhos, reposicionando pessoas, ajustando o que precisa ser ajustado para que o propósito avance na hora certa. A ilusão da imobilidade é a maior armadilha do coração humano. Quando nada muda externamente, a mente começa a acreditar que nada está acontecendo internamente. E é aí que muitos desistem. Não porque o plano falhou,
mas porque não suportaram o silêncio do processo. O problema é que a espera parece ausência, quando na verdade é transformação. A semente que foi plantada não cresce à vista. Ela morre primeiro, depois cria raízes no escuro e só então rompe a terra. É assim que Deus trabalha. Ele age nas profundezas antes de manifestar a colheita. Enquanto você reclama do que não vê, o céu está em movimento. As orações que pareciam esquecidas estão sendo respondidas de um modo que você ainda não entende. O tempo que parecia desperdiçado é, na verdade, o tempo em que Deus prepara o cenário. Ele não está atrasado, ele está estratégico. Nada dele acontece fora de ritmo e nada na sua vida está em pausa, está em processo. O que você chama de estagnação, Deus chama de preparação. Há um poder escondido na rotina. Quando tudo parece igual, é porque Deus quer te ensinar a ser fiel no comum, a perseverar no invisível, a permanecer mesmo sem emoção. Porque a fé verdadeira não precisa de aplausos, ela se manifesta na constância. O deserto é o lugar onde Deus mede a profundidade da tua fé. Ele observa se você continua adorando mesmo quando o céu parece de bronze. Se você ainda busca, mesmo sem sentir nada. Porque a fé não vive de sensações, vive de convicções. Deus usa o aparente silêncio para curar tua pressa. Ele te ensina que a ansiedade não move o milagre, apenas o cansa. O que vem dele nunca se atrasa, porque ele não trabalha segundo o teu relógio, mas segundo o propósito. Então, se nada se move ao teu redor, é porque ele está te preparando para se mover dentro de você. E quando o interior muda, o exterior responde. A ilusão da estagnação começa a cair quando você entende que Deus não precisa te provar que está trabalhando. O simples fato de você ainda estar de pé, ainda ter fé, ainda esperar, já é prova suficiente de que Ele está sustentando você. Há movimento no invisível, há propósito na espera, há poder no silêncio. O tempo de Deus é perfeito, e o que hoje parece imóvel será o testemunho do que Ele estava construindo enquanto você achava que nada acontecia. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é uma linguagem que poucos aprendem a entender, mas os que compreendem descobrem que nesse silêncio há estratégia, não abandono. Deus cala quando está desenhando o novo. Ele retira o barulho para que você perceba o som da própria fé. É quando ele deixa de falar que você começa a ouvir o que realmente importa, porque enquanto você busca respostas, ele está formando discernimento. O silêncio é o intervalo entre a promessa e o cumprimento. O tempo exato em que Deus transforma o coração para que ele seja capaz de sustentar o que virá. Muitas vezes você pede direção e o céu se cala. Não é indiferença, é preparação. Deus não responde quando você quer, responde quando você está pronto. Há perguntas que ele não responde com palavras, mas com processos. Ele usa o silêncio para te amadurecer, para te ensinar a confiar sem depender de sinais. Porque a fé que só acredita quando vê ainda não é fé, é expectativa. A fé verdadeira floresce no escuro. É no silêncio que ela aprende a respirar. O silêncio de Deus é como a pausa de uma sinfonia. No instante em que parece que a música acabou, o maestro prepara o próximo movimento. O público que não entende o ritmo pensa que o som cessou, mas quem confia sabe que o silêncio faz parte da melodia. Assim é com Deus. Ele pausa para dar significado. O que parece ausência é o espaço onde ele reorganiza notas, ajusta tempos e cria harmonia. Ele silencia o ambiente quando precisa separar vozes. Há momentos em que Deus não quer que você ouça ninguém, nem mesmo você, porque as vozes que te cercam podem confundir a direção que Ele quer te mostrar. O silêncio divino é uma forma de isolamento sagrado, um convite para voltar à origem, para ouvir o que está além do ruído. É nesse tempo que ele purifica motivações.
revela intenções e expõe o que ainda precisa ser curado. Deus não se cala para te castigar, mas para te fortalecer. Ele quer ver se você é capaz de permanecer fiel, mesmo quando não entende o caminho. O silêncio é o campo de prova dos que dizem confiar. É onde as máscaras caem e o relacionamento se torna real. É ali que a fé deixa de ser teoria e se torna dependência genuína. E quando você aprende a descansar nesse silêncio, algo poderoso acontece. Você para de buscar respostas e começa a buscar presença. O silêncio, portanto, não é ausência de ação, é alinhamento. É o momento em que o Criador ajusta o teu coração à batida do propósito. Ele tira o que distrai, o que pesa, o que atrasa. Ele cria espaço para o novo crescer. E quando o silêncio termina, não é porque ele voltou a agir, é porque o que ele estava fazendo em silêncio ficou maduro o bastante para ser visto. Quando o céu parece quieto demais, é fácil pensar que Deus se afastou. Mas é nesse aparente silêncio que ele prepara o palco para o que virá. Ele trabalha nos bastidores, longe dos olhos humanos, porque a obra dele precisa amadurecer antes de ser revelada. Enquanto você ora e sente que nada acontece, Deus está escrevendo cenas que ainda não chegaram à sua visão. Ele não está parado. Ele está ajustando o cenário, colocando as pessoas certas nos lugares certos, abrindo caminhos que só se manifestarão quando tudo estiver pronto. Olhe para as histórias que marcaram a Bíblia. José passou anos esquecido em uma prisão, mas no silêncio Deus estava erguendo o trono que ele ocuparia. Davi foi ungido rei, mas voltou a cuidar de ovelhas. E nas colinas quietas Deus moldava o coração que governaria Israel. Maria recebeu uma promessa no anonimato, e no ventre silencioso dela, Deus formava o Salvador do mundo. O padrão é sempre o mesmo. Antes da manifestação vem o silêncio. Antes do milagre, o isolamento. Antes da glória, o preparo. Você não está esquecido, você está sendo lapidado. O silêncio de Deus é o ateliê onde Ele esculpe o teu caráter. Ele não quer te entregar uma bênção que você ainda não tem estrutura para sustentar. Por isso, Ele te faz esperar. E enquanto você pensa que está parado, o Espírito Santo trabalha dentro de você, removendo o que ainda impede a promessa de florescer. Tudo o que parece adiado está sendo alinhado. O tempo não está contra você. Ele está a seu favor, porque Deus usa o tempo para aperfeiçoar o que começou. É nesse silêncio que Ele troca o teu medo por maturidade. Ele transforma perguntas em confiança. Ele te ensina a descansar, a parar de tentar controlar o que só o céu pode mover. O silêncio de Deus é a prova de que Ele está fazendo algo que o barulho da pressa não deixaria acontecer. Ele age de forma discreta, porque o milagre que vem dele não precisa de palco, só de propósito. Talvez hoje você olhe e não veja mudança alguma, mas a mudança já começou. Ela está acontecendo dentro do invisível. Deus está removendo o que não combina com o destino, ajustando o que vai sustentar o novo. Cada aparente demora tem uma razão eterna. O trono que Ele prepara para você ainda está sendo construído, e Ele não vai te colocar nele até que tudo esteja no lugar. Então, se o céu parece silencioso, entenda, não é abandono, é cenário sendo montado. E quando o pano subir, quando o tempo de Deus se cumprir, você verá que tudo fez sentido. O que parecia espera era estratégia. O que parecia esquecimento era proteção. E o que parecia silêncio era Deus preparando o espetáculo da sua fidelidade. Há sinais sutis que anunciam quando Deus começa a mover as coisas. Nem sempre são visíveis, mas o coração que permanece sensível consegue percebê-los. Às vezes é uma inquietação que surge sem motivo, uma sensação de que algo precisa mudar, mesmo que tudo pareça estável.
Outras vezes, é uma paz repentina em meio ao caos, uma serenidade que não vem da lógica, mas da presença de Deus. São pequenas mudanças internas que revelam que o ambiente espiritual já está sendo transformado, mesmo antes de qualquer evidência externa. Quando o Espírito Santo começa a mover o cenário, ele não vem com barulho, ele vem com ajustes. De repente, pessoas se afastam, convites cessam, caminhos que antes se abriam começam a se fechar. O que parece rejeição é, na verdade, redirecionamento. Deus remove o que não cabe no novo tempo. Ele corta laços que te prenderiam ao passado, porque a próxima estação não comporta o peso de relacionamentos que não evoluem. É doloroso, mas é libertador. Quando ele muda o teu círculo, é porque está prestes a ampliar o teu propósito. Esses sinais também podem vir em forma de desconforto. Situações que antes te satisfaziam começam a te inquietar. Lugares onde antes havia prazer, agora parecem pequenos. Isso acontece porque o espírito está crescendo e o ambiente antigo não comporta mais a nova versão de quem você está se tornando. O desconforto é a linguagem de Deus para te avisar que é hora de se mover. Ele desperta o incômodo para que você não se acomode. O desconforto no plano espiritual é sempre um convite para o crescimento. Mas há também sinais de paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, que vem mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Essa paz é o selo do Espírito confirmando que, mesmo que você não entenda, tudo está sob controle. É como se o próprio Deus sussurrasse ao coração: descansa, eu estou cuidando. A fé amadurece quando você aprende a reconhecer essa paz como resposta, mesmo sem explicações. O tempo de Deus se revela através desses movimentos discretos. Ele fala por meio do que muda dentro de você antes de mudar o que está fora. Quando a mente se aquieta e o coração se alinha, o céu se manifesta. Por isso, aprenda a observar o invisível. Não se distraia com o que parece parado, porque Deus trabalha de dentro para fora. Ele primeiro transforma o interior para depois manifestar o exterior. O silêncio, então, deixa de ser ausência e passa a ser sinal. Ele anuncia que o novo está chegando. E quem aprende a perceber esses sinais não se desespera, apenas confia, porque sabe que o que parece demora é, na verdade, o tempo exato em que o invisível se transforma em milagre. O Espírito já está em movimento, e quando o céu começa a se mover, nada pode impedir o que Deus decidiu fazer. Enquanto você acreditava que o céu estava calado, Deus costurava os fios da sua história com uma precisão que você não seria capaz de imaginar. Cada lágrima que caiu, cada porta que se fechou, cada espera que pareceu injusta, tudo estava sendo usado para formar o tecido do propósito. Ele nunca parou de agir, apenas mudou a forma de trabalhar. O silêncio foi o disfarce que ele escolheu para construir o milagre. Porque se você tivesse visto o que ele estava fazendo, teria tentado acelerar o processo, e o que era para ser perfeito teria sido interrompido pela tua pressa. Há momentos em que Deus oculta a própria mão para preservar a obra. Ele não mostra o que está movendo, porque ainda não é hora de revelar o resultado. Ele permite o vazio aparente para que a tua fé se torne mais forte que o teu entendimento. Enquanto você achava que tudo estava perdido, ele estava te preparando para receber o que você pediu de um jeito que você não esperava. A dor não foi castigo, foi construção. O tempo de espera não foi punição, foi moldagem. O silêncio foi o laboratório onde a tua fé aprendeu a respirar sem depender de sinais. Cada passo dado em obediência, mesmo sem clareza, foi um tijolo colocado na fundação do teu destino. Deus nunca desperdiça uma espera. Ele transforma a estagnação em preparação.
Enquanto o mundo pensava que você estava parado, o céu sabia que você estava sendo lapidado. Ele te escondeu para te proteger, te silenciou para te alinhar, te desacelerou para te amadurecer. E agora, tudo o que ele fez no oculto está prestes a se tornar público. O invisível é o terreno onde Deus mais opera. É ali, nas partes da vida que ninguém vê, que ele realiza as maiores transformações. A ferida que você pensou que te enfraqueceu foi, na verdade, o ponto de partida da tua cura. O erro que te envergonhou foi o instrumento que te ensinou a depender dele. O tempo em que ninguém te aplaudiu foi o tempo em que ele te ensinou a agir por propósito, não por reconhecimento. E quando a obra dele é concluída, o que antes parecia perda se revela como livramento. Agora, o que estava oculto começa a emergir. O silêncio está prestes a se romper. As promessas começam a encontrar o seu tempo. O que você suportou em segredo se tornará testemunho diante de muitos. Porque Deus nunca parou de trabalhar. Ele apenas agiu em silêncio para que, quando o som do milagre ecoasse, ninguém pudesse dizer que foi obra humana. Tudo o que foi escondido agora ganha forma. O invisível se tornará visível, e você verá que o silêncio de Deus sempre foi o som da vitória sendo preparada. Há um momento em que a fé precisa deixar de ser discurso e se tornar entrega. É o instante em que você percebe que não pode mais controlar o tempo, nem forçar as respostas, e tudo o que resta é confiar. Confiar no invisível, no imprevisto, no silêncio. É nesse ponto que Deus te convida a parar de lutar contra o processo e começar a caminhar dentro dele. Porque enquanto você insiste em entender, ele insiste em ensinar. O silêncio é a sala de aula onde o Espírito Santo forma corações maduros. Quando Deus se cala, ele está dizendo: agora é a tua vez de acreditar. É nesse espaço de aparente abandono que ele mede o quanto da tua fé é genuíno. Crer quando tudo dá certo é fácil. O desafio é continuar crendo quando nada se move. A verdadeira fé não exige explicações. Ela confia no caráter de quem prometeu. Deus não é homem para mentir. E se ele prometeu, vai cumprir, mas a maneira dele não atua. Por isso, ele te chama a render o controle, entregar o medo, o desespero, a ansiedade. Confiar que o tempo que ele escolheu é o melhor, mesmo quando parece tarde demais. A rendição não é desistência, é o ponto onde o coração finalmente se alinha à vontade divina. É quando você para de tentar convencer Deus dos teus planos e começa a permitir que os planos dele te convençam. A fé cresce na entrega, e a entrega cresce no silêncio. Deus usa o tempo de espera para ajustar o teu foco. Ele te ensina a valorizar o processo, a ouvir mais e falar menos, a depender mais dele e menos das circunstâncias. Quando você se rende, o silêncio deixa de ser sufocante e se torna paz. É nesse momento que o Espírito Santo faz o que só ele pode fazer. Ele transforma o peso da espera em descanso. O que antes era aflição se torna serenidade. Você começa a olhar para o futuro sem medo, porque entende que o controle não está nas tuas mãos, mas nas mãos daquele que nunca falha. E a fé madura é isso, a certeza de que, mesmo quando tudo parece parado, Deus continua movendo o invisível. Então, pare de resistir ao silêncio. Pare de questionar o tempo. Aprenda a confiar mesmo sem entender. Porque o mesmo Deus que te fez esperar é o que vai te surpreender. O milagre amadurece no silêncio, e quando ele decide agir, nada pode impedir. Entregar-se não é perder, é permitir que o plano divino siga seu curso. É descansar no fato de que Deus sabe o que faz, mesmo quando você não faz ideia do que está acontecendo. Quando você entrega o controle, o silêncio muda de significado. Ele se torna o som da confiança, o ritmo do propósito, o espaço onde a presença de Deus te ensina a respirar de novo.
E quando o coração aprende a descansar, o céu começa a se mover de maneira visível. O que parecia distante se aproxima. O que parecia perdido é restaurado. E o que parecia fim se revela apenas como o ponto onde a fé começou de verdade. O silêncio de Deus está prestes a se romper. Há um momento em que o céu decide se manifestar, e tudo o que estava escondido começa a ganhar forma. O tempo de espera termina e o propósito amadurecido no invisível se torna realidade diante dos olhos. Você sentirá quando isso acontecer. Não porque o ambiente vai mudar de repente, mas porque dentro de você a certeza será inabalável. O que antes era dúvida se tornará convicção. O que era inquietação se transformará em paz. Deus não chega anunciando, Ele chega transformando. E quando Ele age, nenhuma dúvida permanece de pé. O mesmo Deus que ficou em silêncio agora fala através das circunstâncias. As portas que pareciam trancadas começam a se abrir sem esforço. O caminho que parecia impossível se torna acessível. As respostas começam a aparecer com naturalidade, como se sempre estivessem ali, apenas esperando o tempo certo. Esse é o modo dele de agir. Ele não apenas responde, ele revela. Ele mostra que cada segundo de silêncio tinha um propósito específico. Nada foi em vão, nem uma lágrima, nem um dia, nem um passo. Tudo estava dentro do plano. Deus está prestes a mostrar o que construiu enquanto você achava que nada acontecia. Ele está prestes a transformar o teu deserto em testemunho, a tua espera em milagre, a tua dor em poder. E quando isso acontecer, você não precisará explicar. As pessoas verão. Elas verão a diferença entre o que você tentou fazer com as próprias mãos e o que Deus fez no tempo dele. Porque o que é feito por ele carrega uma marca que o humano não consegue reproduzir: permanência. O silêncio de Deus sempre antecede uma manifestação poderosa. E agora, esse silêncio está prestes a ser rompido. As promessas guardadas no tempo dele começam a se alinhar no tempo certo. As respostas vêm de forma natural. As conexões aparecem, o peso se levanta, o ar muda. O que era apenas esperança se torna realidade. E tudo o que antes parecia confuso passa a fazer sentido, porque Deus é mestre em transformar o caos em coerência. Agora é o momento de levantar a cabeça e perceber que você nunca esteve sozinho. Cada segundo de espera te trouxe até aqui. Cada vez que você quis desistir, Ele te sustentou. Cada vez que o silêncio pareceu castigo, Ele estava apenas te moldando. O céu nunca te esqueceu. E agora, quando o som da promessa começar a ecoar, você entenderá que nada foi perdido. O silêncio de Deus foi a ponte entre o teu passado e o teu propósito. E agora, ao cruzar essa ponte, você descobrirá que Ele nunca deixou de agir. Ele apenas trabalhou de forma que você aprendesse a confiar. O silêncio terminou, mas o aprendizado permanece. Porque agora você sabe, quando Deus se cala, é porque está construindo algo que a tua pressa não poderia sustentar. E quando Ele fala novamente, é porque tudo está pronto. O tempo de ver chegou, o tempo de testemunhar chegou. E o que Deus começou em silêncio, Ele termina em glória. O ciclo se completa quando o coração entende que o silêncio de Deus nunca foi ausência, mas presença em forma de ensino. Ele te levou por um caminho que parecia deserto, mas era um processo de revelação. Agora que o tempo da espera terminou, vem o tempo da manifestação, e com ele a certeza de que tudo valeu a pena. Deus não desperdiça processo. Ele não deixa nada escapar. Cada lágrima derramada foi uma semente. Cada noite em que você pensou em desistir foi um tijolo na construção da tua fé. E agora, tudo o que parecia perdido se transforma em testemunho vivo de fidelidade. Você sobreviveu ao silêncio e isso te tornou mais forte.
Aprendeu a confiar sem ver, a esperar sem entender, a permanecer quando ninguém mais acreditava. Essa é a fé que move o coração de Deus. A fé que não depende de emoções, mas de convicção. Agora, Ele te levanta com autoridade, não apenas para viver o cumprimento, mas para anunciar o que aprendeu no processo. Porque quem passou pelo silêncio de Deus se torna voz para os que ainda estão nele. Você foi moldado para consolar, restaurar e inspirar outros a permanecerem firmes. O silêncio foi um treinamento. Ele te ensinou a discernir a diferença entre o tempo de agir e o tempo de confiar, entre o som da tua vontade e o som da vontade dele. E quando você entende isso, a vida muda de tom. A pressa dá lugar à paz. A dúvida dá lugar à certeza. Você para de tentar controlar o futuro e começa a caminhar com leveza, sabendo que Deus já está lá te esperando. O mesmo Deus que te sustentou no silêncio será o mesmo que te acompanhará na colheita. Agora é hora de andar com propósito. Não olhe para trás tentando entender o porquê de cada demora. Olhe para frente e veja o resultado da fidelidade. Deus te amadureceu para este momento. Ele te preparou para carregar o que antes te pesaria. E o que virá agora não será algo passageiro, mas algo estabelecido pelo próprio céu. O tempo do oculto terminou. Chegou o tempo da revelação. O que era invisível agora é palpável. O que era promessa agora é realidade. Que essa nova estação comece com gratidão. Agradeça não apenas pelo que chegou, mas pelo que te manteve de pé durante o caminho. Porque o verdadeiro milagre não é apenas o que acontece ao redor, mas o que acontece dentro. Deus usou o silêncio para te transformar e agora usa o som do cumprimento para te exaltar. O mesmo silêncio que te ensinou a depender dele, agora ecoa como um hino de vitória. O silêncio terminou, mas o propósito continua. Que o que você viveu sirva para lembrar que quando Deus parece calado, Ele está mais ativo do que nunca. Que essa verdade nunca saia do teu coração. Porque quem aprende a ouvir Deus no silêncio, nunca mais se perde no barulho. E o que Ele começou em silêncio, Ele conclui em glória, para que todos vejam que o nome dele é fiel e a promessa dele eterna.